Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar o Smart Canvas e apresentar para vocês suas principais características e durante a apresentação falar um pouquinho mais sobre algumas features que ele tem para que você possa identificar aquilo que pode servir para o atendimento das necessidades da sua instituição. Bom, vamos entrar aqui no Smart Canvas, acessando aqui a opção Login. Aqui a gente informa o nosso e-mail, a senha de acesso e acionamos a opção login. Uma outra opção é, se você tiver feito o cadastro anteriormente associando a sua conta ao Google, você pode simplesmente clicar aqui na opção entrar com o Google, que não vai ser necessário informar seu usuário e sua senha. Bom, vamos entrar aqui. Ao entrar dentro do Smart Canvas, ele vai mostrar para a gente um painel inicial, que é esse painel aqui. Nesse painel, a gente tem duas opções. Eu como um recurso, eu como um gestor. Eu como recurso vou ter visibilidade sobre as minhas tarefas, aquelas tarefas que foram atribuídas a mim, e vou conseguir por aqui fazer uma priorização dessas tarefas, fazer as atualizações, organizar isso no tempo por meio de um calendário. Eu, como gestor, teria um painel diferente, onde eu vou conseguir visualizar quais são as atividades que estão relacionadas aos meus recursos, ou os recursos que estão relacionados aos projetos que eu gerencio. Bom, falando especificamente aqui do painel de tarefas, ele traz para a gente aqui um total de tarefas, a quantidade de tarefas que eu tenho a fazer, as tarefas atrasadas, dois gráficos, um deles demonstrando quantas tarefas que eu tenho que estão atrasadas, quantas estão em dia, e aqui uma distribuição de o que eu tenho de tarefa e o que eu tenho aqui de problema. Tá? Lembrando que essa caracterização de problema ela é feita no momento em que o gestor cadastra essas tarefas e atribui os seus recursos. Aqui embaixo a gente tem a lista das tarefas que estão relacionadas a mim, destacando aqui em vermelho aquelas tarefas que estão atrasadas, né, que o gestor atribuiu uma data-alvo. Aqui a minha programação, então aqui eu programei fazer essas tarefas, por exemplo, essa primeira tarefa no dia 25 de outubro, essa aqui no dia 9 de setembro, essa aqui no dia 20 de dezembro e assim por diante. Aqui a qual trabalho ou resultado-chave está associado a essa tarefa, e aqui eu tenho, posicionando o mouse aqui na coluna de ação, eu consigo identificar aqui um menuzinho onde eu posso clicar e ver mais detalhes da tarefa. Lembrando que aqui a gente tem uma paginação, são 3 páginas. Eu vou passando a página adiante e vou ter aqui a possibilidade de visualizar as demais tarefas, né? Para acessar a tarefa especificamente, eu posso clicar aqui no menuzinho, ele vai trazer para a gente aqui uma capa, dependendo do tipo de tarefa. Isso aqui é uma tarefa do Kanban. Então, ele vai trazer aqui uma capa e uma descrição dessa tarefa, da forma como ela foi feita, no momento do seu cadastramento lá dentro do projeto. Aqui alguns detalhes sobre a tarefa. Aqui é onde eu consigo identificar qual que é a minha programação. Então, eu posso vir aqui e mudar a programação. Então, no dia 15, eu quero passar para o dia 18 de dezembro e eu quero finalizar essa tarefa ao meio-dia. Eu posso estabelecer uma cor dessa tarefa aqui no calendário, posso visualizar quais são os documentos relacionados a ela e se há algum comentário que foi feito, eu também posso fazer novos comentários e assim por diante. Bom, aqui embaixo a gente tem a visualização dessas tarefas por meio de calendário. Então, por aqui também eu consigo, por exemplo, reprogramar as tarefas. Então, por exemplo, essa tarefa aqui que estava prevista no dia 15, que eu não consegui fazer, eu vou passar para o dia 18. Simplesmente arrasto, ele automaticamente já faz todas as atualizações necessárias. E aqui também eu consigo, ao clicar na tarefa, visualizar seus detalhes, da mesma forma que a gente conseguiu fazer clicando no link dela ou no menuzinho lateral lá em cima. Eu consigo visualizar essas tarefas aqui também por semana, tá? Eu consigo visualizar aqui por semana ou por dia para ter uma visualização das tarefas no dia que eu escolhi aqui. Nesse painel também a gente pode fazer busca por palavra-chave, então ele vai trazer todas as tarefas, por exemplo, que tem a palavra ah, implementar. Ou, se eu clicar nesse íconezinho aqui, ele vai abrir uma área de filtros. Então, note o seguinte,
quase todas as telas do Smart Canvas, elas possuem características semelhantes, ou seja, uma opção para a gente fazer uma busca por palavra e um íconezinho de filtro, onde eu clico, ele mostra ou oculta as opções de filtro. Por que que a gente disponibiliza dessa forma? Para que você possa ganhar espaço na sua tela. Então, no momento que você precisar fazer um filtro, você clica, escolhe o filtro que deseja, fecha e continua o seu trabalho e você vai ganhar aqui um espaço maior na sua tela. Então, aqui eu posso identificar, por exemplo, somente as tarefas que estão atrasadas, somente as tarefas que são problemas, ou eu posso filtrar aqui por um trabalho específico. Então, por exemplo, vou filtrar aqui por esse projeto, criação de um blog para engajamento dos clientes. Então, eu consigo ver só as tarefas que estão ah, relacionadas a esse trabalho. Posso fazer uma combinação, que é só essa e as atrasadas. Eu tenho também a opção de visualizar as tarefas que já foram feitas. Aí, nesse caso, o Smart Canvas vai trazer mais uma coluna aqui mostrando quantas tarefas que eu já fiz até o momento. Então, agora, eu passei eu passei para 60 tarefas, ou seja, eu tenho 17 tarefas que ainda precisam ser feitas, 43 que eu já fiz e 12 que estão atrasadas, tá? Se quiser voltar na situação anterior, marca, fecha a área de filtros e assim a gente tem uma visão similar àquela que foi apresentada quando a gente entrou dentro do Smart Canvas. Então, essa é a opção do painel inicial quando eu estiver visualizando as tarefas que foram atribuídas a mim. Bom, dando continuidade aqui, como a gente gostaria de mencionar que o Smart Canvas ele é uma solução que permite que você faça a gestão estratégica integrada com os seus projetos e tarefas utilizando metodologias ágeis. Então, no nosso caso, para a gestão estratégica, a gente utiliza OKRs. Como é que a gente trabalha aqui com OKR? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o planejamento estratégico. Para fazer o planejamento estratégico, a gente utiliza a opção aqui, OKR, escolhe a opção plano estratégico, que é apresentada aqui embaixo. Ao acionar essa opção, o Smart Canvas vai trazer para a gente todos os planos estratégicos que já foram criados anteriormente. E você tem aqui a opção de criar um novo plano. Clicando aqui no maisinho, você vai criar um novo plano estratégico, e funciona da mesma forma que a gente vai mostrar aqui na edição, que vai ficar mais bem ilustrada para vocês. Mais uma vez, aqui a gente tem opções de filtro. Nesse caso específico, a gente tem a opção também de visualizar os nossos planos estratégicos utilizando cartões. Então, aqui ele vai trazer um resuminho de quantos objetivos, quantos resultados-chave, iniciativas por plano estratégico, visualização em lista, busca por palavra-chave e ocultar e mostrar aqui a área de filtros. Vamos entrar aqui num plano estratégico qualquer, esse plano estratégico de marketing. Eu posso tanto clicar aqui ou escolher a opção para editar aqui no menu. Então, vamos clicar aqui nele. Bom, para que você possa fazer um planejamento estratégico, você tem aqui 7 passos, que na verdade são 6 passos onde você vai colocar as informações e o último passo aqui é um resumo apenas. Nessa primeira etapa, gente, você tem aqui a opção para colocar um título para o seu plano, descrever a sua estratégia, colocar o ano a que se refere a sua estratégia, um status, tá? Lembrando que será apresentado para os usuários finais somente aqueles planos que estiverem ativos. E aqui você tem a opção de indicar qual é a ferramenta estratégica que você vai utilizar para poder fazer, para te auxiliar na construção dos seus objetivos e resultados-chave. Nesse caso aqui, a gente escolheu a matriz SWOT. E eu não consigo mudar aqui, nesse momento, isso está indicado aqui, porque eu já cadastrei essa matriz antes, então ela já está preenchida, então não faz sentido eu vir aqui agora e escolher uma ferramenta estratégica diferente, tá? Mas no momento que você cria um plano estratégico, você tem sim a opção de escolher qual é a ferramenta que você vai utilizar. Aqui embaixo, eu tenho a opção de definir as permissões relacionadas, né, a esse meu plano estratégico. Então, na hora que eu crio meu plano, eu vou ter a opção de indicar quem é que pode acessá-lo, ou eu posso simplesmente excluir. Cliquei nesse ícone, confirmei a exclusão, o Smart Canvas vai apagar tudo. Então, ele vai apagar as análises que foram feitas, os objetivos, os resultados chaves,
a desvincular as iniciativas, então ele apaga tudo. Então ele solicita a confirmação, e se eu escolhi, ele vai apagar tudo. Se eu clicar nesse ícone, ele vai trazer para a gente uma opção para que você possa definir quais são os usuários que têm acesso ao plano, tá? Lembrando que os executivos, aquelas pessoas que têm um perfil executivo e aquelas pessoas que têm um perfil administrador, eles automaticamente vão ter acesso ao plano. Não é necessário colocá-los aqui como usuários com acesso ao plano. Aqueles que não são, você vai clicar, o Smart Campus já vai trazer a relação das pessoas, né, da instituição. Você pode simplesmente escolher e escolher as pessoas, né? Então vamos aqui, vamos escolher esse CPTG. Agora vamos escolher aqui esse Yahoo Ericsson. Clique em salvar e automaticamente essas pessoas agora vão ter acesso ao plano, tá? E esse acesso será feito por uma outra opção que a gente vai falar mais adiante. Bom, como mencionado, são aqui 7 passos que você precisa executar para fazer a sua estratégia. A gente está no primeiro passo aqui, colocando as características gerais. Agora eu vou passar para a próxima etapa. A próxima etapa, ela permite que você cadastre a identidade organizacional, tá? Isso de forma opcional. Então, se você não quiser preencher, basta clicar aqui no próximo, ele já vai para a próxima etapa sem problema nenhum. Mas se você quiser cadastrar aqui a identidade organizacional, você vai dizer qual é o seu negócio, propósito, sua missão, sua visão, quais são os valores da sua empresa. Então, aqui você pode colocar vários valores ao mesmo tempo. Você tem também a opção para poder excluir, clicando aqui nesse íconezinho. Então, desses valores que estão já cadastrados, eu posso simplesmente clicar aqui no xizinho e ele automaticamente já vai excluir esse valor aqui da sua lista, tá? Bom, ainda nessa tela, para incluir um novo valor, a gente vai digitar o valor aqui e pressionar Enter, no caso aqui, né? Ou clicar nesse maisinho. Se você estiver fazendo esse cadastramento dentro de um smartphone, você vai colocar na opção efetivar. Aqui do lado inferior esquerdo, essa é uma outra característica interessante também do Smart Canvas, a gente tem a opção para poder dar uma ajuda em relação à tela que você está. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ao clicar aqui, ele vai trazer para a gente as definições. O que que é um negócio? O que que é um propósito? E para cada definição, alguns exemplos. Então, por exemplo, eh, missão. Fala o que que é a missão e dá alguns exemplos. Ó. Qual é a missão do Google? Qual é a missão da Microsoft? Qual é a missão da Nestlé? E assim por diante, tá? Então, aqui você tem uma ajuda para poder te ajudar na explicação dos elementos que você precisa preencher nessa tela aqui de identidade organizacional. Agora vamos passar para a próxima etapa. Aqui a gente tem acesso à ferramenta estratégica que foi escolhida aqui no passo 1. Lembre que aqui a gente escolheu a matriz SWOT. Nesse caso, o Smart Canvas apresenta para a gente aqui uma matriz SWOT. Obviamente que ela já está preenchida porque a gente já fez esse cadastramento anteriormente. Mas se, por exemplo, eu tivesse escolhido aqui um Business Model Canvas, ou tivesse escolhido um Lean Canvas, ou tivesse escolhido um PDCA, o Smart Canvas iria obedecer e apresentar para a gente aqui a ferramenta estratégica que foi escolhida lá na etapa 1, tá? Bom, então como é que a gente trabalha aqui agora com essa ferramenta estratégica, que nesse caso aqui é uma matriz SWOT? Primeiramente, lembrando mais uma vez, eu posso clicar aqui do lado esquerdo e nesse caso agora ele vai apresentar para a gente as características e exemplos de uma matriz SWOT. Então ele vai identificar, vai apresentar aqui para que vocês possam entender melhor o que é uma matriz SWOT. As informações são apresentadas nos quadros, note que os quadros são coloridos, com ícones diferenciados. Tudo isso o administrador do Smart Canvas pode fazer dentro do seu espaço de trabalho. Então, ele vai definir cores, ele vai definir textos, ele vai definir ícones. É, Bom, e aqui a gente tem todas as características para facilitar o trabalho de vocês no momento de preencher a matriz SWOT nesse caso, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a opção para identificar o seguinte: eu cadastrei aqui amplitude de serviços, mas eu considero que isso não é uma fraqueza, que isso é uma ameaça. Então eu posso vir aqui, arrastar e ele automaticamente vai passar o post-it que estava aqui no quadro fraquezas para o quadro ameaças. Bom, eu posso clicar aqui para poder
visualizar esse quadro aqui, nesse caso, quadro de fraquezas, em tela cheia. Então, eu clico aqui, o Smart Canvas agora vai trazer para a gente a relação dos post-its que foram anteriormente cadastrados. E aqui do lado direito, mais uma vez, uma ajuda que vai permitir apresentar para vocês, nesse caso aqui, o que é uma fraqueza. Tá? Bom, para inserir novos post-its aqui, eu posso simplesmente clicar aqui em cima e digitar e pressionar Enter para ele fazer o cadastramento de um novo post-it. Tá? Então você pode vir aqui e cadastrar quantos post-its quiser. Inserir o post-it errado, posso simplesmente pegar e arrastar para essa latinha de lixo aqui e ele automaticamente já vai fazer a exclusão. Ou uma outra opção é clicar sobre o post-it desejado e aqui embaixo clicar na opção excluir. Aí nesse caso aqui ele vai, como você fez uma operação mais elaborada, ele vai é, solicitar uma confirmação da exclusão. Confirmei, já está excluído. Por aqui também a gente consegue alterar algumas outras características do post-it. Eu posso vir aqui, colocar um texto. Nesse texto a gente pode colocar imagens, posso colocar emojis, enfim, aquilo que você quiser para poder descrever melhor este post-it, tá? Então, sim, tudo que é apresentado aqui por meio do título, mas eu posso eventualmente colocar uma descrição mais detalhada. Posso também alterar a cor do fundo do post-it, alterar a cor do texto, se for o caso, tá? Para poder destacar esse post-it. E eu tenho também outras opções para poder fazer inclusão de post-it, além da inclusão rápida, que é feita por aqui. Eu posso clicar aqui no maisinho, o Smart Canvas vai trazer para a gente uma opção, três opções na verdade, sendo que a primeira delas é para incluir um novo post-it utilizando aquele formulário que a gente apresentou ali na edição. Então, você vai vir aqui e simplesmente preencher as informações do seu post-it. Ou eu posso vir aqui e verificar quais foram as sugestões do administrador em relação a sugestões que foram cadastradas no módulo de administração, tá? No momento que ele foi que ele cadastrou esse modelo. Então ele pode ter colocado aqui algumas sugestões. Tá? Quando você tiver no quadro de fraquezas, as nossas sugestões são essas aqui. Se você quiser incluir algumas sugestões, note que esses dois aqui já estão adicionados, eu posso simplesmente clicar aqui e escolher apresentar esse post-it aqui no quadro. Então vamos clicar aqui, ele automaticamente já traz para cá o post-it. E a outra opção é utilizar sugestões do Easy. O que é o Easy, gente? O Easy é a inteligência artificial do Smart Canvas, é o nosso robozinho aqui que vai te auxiliar na gestão, tanto na gestão estratégica quanto na gestão de projetos. Ele vai identificar o que você colocou ali, lá na identidade organizacional da empresa, e com base nessa identidade organizacional, ele vai sugerir post-its. Tá? Nesse caso aqui, ele vai sugerir post-its para o quadro de fraquezas. Eu posso, eventualmente, editar aqui a pergunta e mudar, por exemplo. Eu quero colocar uma. Se eu criar um modelo próprio, eu posso detalhar um pouquinho melhor aqui o que é esse modelo, para ajudar o Easy na definição das sugestões para ele aqui. E aqui é o que a minha empresa faz. Lembrando que a gente pega o que está descrito lá na identidade organizacional, mas você pode vir aqui e fazer as mudanças, tá? Uma vez que você editou, a pergunta que vai ser feita para ele será essa. É essa pergunta mesmo. Clique em sugerir post-its e ele vai trazer para a gente aqui algumas sugestões que você pode utilizar para poder cadastrar aqui no seu, nesse caso aqui, no seu quadro de fraquezas. Bom, voltando aqui, uma vez que a gente terminou o nosso plano, o preenchimento da nossa ferramenta estratégica, a gente vai efetivamente partir agora para a construção dos objetivos e resultados chaves. Então, para isso, a gente vai passar para a próxima etapa. O Smart Canvas vai trazer para a gente aqui a relação dos objetivos que já foram cadastrados anteriormente. Tá? Então, a gente já cadastrou alguns objetivos, mas eu posso simplesmente clicar aqui, arrastar para essa área, né? Note aqui que a área ela ficou destacada, arrasto para cá um determinado elemento aqui da minha ferramenta estratégica
e nesse caso aqui ele automaticamente já vai criar um vínculo entre esse objetivo, que você ainda vai caracterizar, e o elemento da ferramenta estratégica. Se você quiser fazer a mudança, clico e agora eu posso editar meu objetivo, uma descrição para ele, eu posso informar aqui qual período que ele se relaciona, algumas etiquetas. As etiquetas são utilizadas bastante dentro do Smart Canvas, que são elementos adicionais que você pode utilizar para poder identificar, né, melhor o registro que está sendo feito e depois fazer buscas em relação a eles. Clico em salvar e ele está aqui e já criou o nosso objetivo. Uma outra forma de criar um objetivo é mais uma vez utilizando aqui o nosso maisinho. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir um formulário e vai permitir que você digite as informações do seu objetivo aqui do zero, tá? Bom, uma vez que a gente cadastrou nossos objetivos, a gente vai para a próxima etapa, que é cadastrar os resultados chaves. E aí aqui é o seguinte, para cada objetivo que você cadastrou na etapa anterior, você tem a opção de cadastrar um novo resultado-chave. E aqui eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso clicar aqui no maisinho, ele vai abrir um formulário para que você possa fazer o preenchimento, né, do seu resultado-chave. Ou, mais uma vez, eu posso pegar um elemento aqui da matriz e arrastar, nesse caso aqui, eu tenho que arrastar para aquele objetivo onde a gente vai colocar esse resultado-chave. E colocá-lo aqui e depois fazer a sua edição, tá? Aí na edição, você vai escolher um responsável pelo resultado-chave. Então, você vai identificar aqui quem é a pessoa que vai ser responsável por esse resultado-chave, a qual período esse resultado-chave está relacionado. Lembrando que aqui eu só posso colocar um período que esteja contido no período do meu objetivo estratégico. Então, nesse caso aqui, eu quero meu objetivo estratégico, ele com certeza está relacionado ao ano inteiro, de janeiro a dezembro. Eu posso vir aqui simplesmente e dizer que esse meu resultado-chave eu vou aferir somente de outubro a dezembro. Aqui eu tenho duas opções, né, relacionadas ao tipo de medição. Eu posso utilizar aqui marcos de entrega, ou seja, uma vez que eu cadastrar aqui um resultado-chave, que a medição dele vai ser feita por meio da execução de tarefas ou de entregas, eu posso vir aqui e escolher marcos de entrega e ele vai permitir que você cadastre quais são os marcos, quais são as entregas que você vai fazer que vão estar relacionadas a esse resultado-chave. Vamos fazer isso. Marco de entrega. Aqui eu escolho qual é a frequência de check-in. Então, vou dizer que esse check-in é feito mensal e que o dia do check-in é no dia 15. Posso, mais uma vez, aqui colocar algumas etiquetas e clico em salvar. Quando eu clico em salvar, ele abre uma nova aba para a gente aqui, indicando que você precisa agora cadastrar os marcos. Inclusive, está aqui em vermelho. Então, clico em marcos e agora eu posso simplesmente cadastrar os meus marcos aqui, que vão estar relacionados a esse meu resultado-chave, que eu chamei de cultura de atendimento ao cliente. Eu nem editei ele ainda, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui um marco. Aqui eu indico qual é a data aula que está relacionada a esse meu marco 1. Então, vou colocar aqui que é no dia 31 de outubro. Vou cadastrar, nesse caso aqui, mais um marco. Vou indicar aqui que é 30 de novembro. Clico aqui em salvar. E aí você vai registrando aqui as informações relacionadas ao seu marco, né? Então, simplesmente digitando o marco, digitando a data e clicando aqui nesse íconezinho de efetivar a informação. Aqui também eu já posso, inclusive, indicar qual é a pessoa responsável por cada um desses marcos de entrega. Então, se eu clicar aqui, no botãozinho de edição, eu posso vir aqui e escolher a pessoa que é responsável por esse marco. Então, feito isso, clique em salvar, ele vai trazer para a gente aqui qual é a pessoa responsável. Nesse caso aqui é o usuário PTG. Bom, então esse aqui é um resultado-chave, cadastrado, salvo, já com os marcos aqui definidos. Agora a gente vai entrar num outro resultado-chave aqui para mostrar para vocês como que é feito o cadastramento de um resultado-chave que está atrelado a um indicador. Então aqui eu tenho, nesse caso, aumentar em 30% as impressões nos canais de marketing digital. Clico nele, ele vai trazer as características aqui do meu resultado-chave.
tá? Tá bonitinho, aumentar em 30%, né? Então, ele destaca bem aqui que eu tenho uma meta a ser alcançado, né, por trás. Nesse caso aqui, como eu mencionei, ele é um tipo de medição indicador, e aqui eu tenho qual é o indicador relacionado. Para eu alterar esse indicador ou visualizar minha lista de indicadores, eu clico e o Smart Canvas vai trazer para a gente aqui a relação de todos os indicadores que foram previamente cadastrados, tá? Para cada indicador, a gente tem aqui qual que é o seu tipo, né? Nesse caso aqui é um valor financeiro, nesse aqui é um percentual, esse aqui é um número. Polaridade, ou seja, nesse caso aqui é uma polaridade negativa, ou seja, quanto menor o valor, melhor, ou seja, quanto menor o meu custo de compra, melhor. É, E aqui, ó, nesse caso, eu tenho um indicador com polaridade positiva, ou seja, quanto maior o valor, melhor. Aqui eu posso fazer buscas por indicador. E se eu não encontrar o meu indicador, eu posso simplesmente fazer o cadastro de um novo indicador. Então, eu clico aqui em novo indicador, digito aqui seu nome, escolha qual área, dentre as áreas disponíveis no Smart Canvas, ele está relacionado, qual é o tipo do indicador, que aí no caso é a polaridade, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, ou melhor quando o valor for mantido. Então, assim, eu tenho aqui, por exemplo, que manter um certo nível de qualidade. Então, ao invés ou um certo número. Então, nesse caso, ao invés de colocar uma probabilidade positiva ou negativa, a minha meta é mantê-lo ali sempre no mesmo valor. E aqui a unidade de medida, que pode ser um número, pode ser um percentual, ou pode ser um valor financeiro, que no caso aqui é o real. Bom, feito isso, cadastro, clique em salvar, ele automaticamente já vai salvar o meu indicador, já vai estar disponível dentro do meu espaço de trabalho e vai estar associado aqui ao meu resultado-chave. E aqui a gente tinha um valor de referência, que é a nossa linha de base de 1.000, e eu quero chegar a 1.300. Então, esse resultado-chave está me demonstrando isso, tá? Eu faço uma frequência de check-in semanal, dia de check-in quarta-feira, e aqui eu tenho uma lista dos valores planejados, ó, desde o início aqui do meu resultado-chave até o final, que é no mês de dezembro. Nesse caso aqui é um check-in semanal que é feito. E aqui ele traz para a gente já a relação dos valores. E se eu quiser mudar alguma coisa, é simplesmente clicar aqui na célula e editar e salvar, tá? Então ele salva linha a linha, não tem uma opção de salvar final aqui. Então você digita todos os valores e acabou de digitar, ele já vai automaticamente salvar. Bom, gente, então cadastrei aqui os meus resultados chaves, né? Para cada objetivo estratégico, eu tenho os meus resultados chaves. Aqui nesse caso, se eu clicar no link, eu posso editar o meu objetivo, não é necessário voltar na tela anterior, tá? Então o Smart Canvas também tem essa característica para poder facilitar o trabalho de vocês. E vamos partir agora para a próxima etapa, que é as iniciativas. Então, para cada objetivo, para cada resultado-chave, você tem agora a opção de cadastrar as iniciativas, ou seja, os projetos, os processos, as atividades rotineiras, enfim, aquilo que está relacionado ao seu resultado-chave que você vai executar para poder alcançar o resultado que você precisa, tá? Então, aqui mais uma vez, a gente tem duas formas de cadastrar uma nova iniciativa. A gente clica aqui no maisinho para poder adicionar a iniciativa ao resultado-chave correspondente. Então, se eu clicar aqui, eu vou cadastrar uma nova iniciativa e vinculá-la ao resultado-chave aumentar em 20% o alcance orgânico nas principais redes sociais. Então, clica aqui no maisinho, ele abre um formulário. Nesse formulário, a gente vai colocar um título, vai escolher quem é o responsável pela nova iniciativa, qual é o modelo de Canvas utilizado para ele. Lembrando que a gente tem uma relação de modelos que foi cadastrada anteriormente pelo nosso administrador, ou que baixou da galeria os modelos desejados para que possam ser utilizados no meu espaço de trabalho. A gente vai falar um pouquinho disso quando apresentar a opção trabalhos. A qual grupo está relacionado? Então, a gente tem também uma opção para poder agrupar os trabalhos. Então, eu posso agrupar aqui por característica, eu posso agrupar por área. Qual é o status atual do trabalho? Se ele está em execução, se ele já está em análise ainda ou não. As etiquetas vinculadas a ele e clica aqui no botão incluir.
tá? Então é assim que a gente faz a inclusão de uma nova iniciativa, já vinculando ao nosso resultado-chave. A outra opção, mais uma vez, é pegando um elemento aqui da matriz e arrastando para cá, tá? Ó, finalmente, a gente vai para a última etapa. Nessa última etapa é simplesmente demonstrar tudo que a gente cadastrou da etapa 1 até a 6, ou seja, o nosso plano estratégico completo, aqui com a sua descrição, com o seu negócio, missão, visão, valores, cada objetivo e os resultados-chave vinculados, e a cada resultado-chave a lista de iniciativas. Então, aqui você tem um resumo de tudo que foi cadastrado da etapa 1 até a etapa 6. E por último, a gente clica na opção finalizar. Finalizou, fechamos aqui o nosso plano estratégico e ele está aqui disponível para a gente. Bom, essa ação, gente, ela vai ser executada provavelmente uma vez por ano ou duas vezes por ano. Se a sua instituição, ela, por exemplo, no meio do ano, ela faz uma revisão da estratégia para os próximos meses, mas é uma ação que a gente executa para fazer o nosso planejamento estratégico. Geralmente é feito para planejar um próximo ano. Então, se eu estou no ano agora de 2023, eu vou fazer um plano estratégico para 2024. Eu já faço esse plano bonitinho, defino os objetivos, defino as iniciativas que vão ser executadas, para que quando iniciar o ano de 2024 a gente possa já fazer a execução e o acompanhamento dessa estratégia. E aonde que a gente faz o acompanhamento da estratégia? Aí a gente vai acessar aqui a opção OKR, painéis OKR. Então, gente, é aqui que a gente vai acompanhar a nossa estratégia e tomar as devidas ações que forem necessárias, tá? Então, essa é a nossa tela, onde a gente vai. Aqui ele vai apresentar todos os planos estratégicos que foram anteriormente cadastrados. Por padrão, a gente traz aqui somente aqueles que estão ativos, mas eu posso clicar aqui na nossa opção de filtros e, por exemplo, escolher aqueles que estão ainda em rascunho. Ele vai mostrar para a gente aqui quais são os planos que estão em rascunho ou aqueles que já foram encerrados. E aí a gente tem uma série de filtros aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso ativo. A gente tem uma série de filtros. Eu posso filtrar por responsável, responsável por objetivo, responsável por resultado-chave, ou eu quero trazer somente aqueles objetivos que estão no trilho, ou que não estão iniciados, enfim. Ou posso fazer uma combinação, quer trazer os que estão em risco e o não iniciados, e assim por diante. Então, você pode fazer uma combinação aqui, tanto para o objetivo quanto para o resultado-chave. E este filtro aqui que vai permitir filtrar por período aqui. Ele vai filtrar tanto os objetivos quanto os resultados-chave. Então, eu posso trazer aqui do ano inteiro, por exemplo. Ou só do primeiro trimestre, o que a gente tinha lá no primeiro trimestre, né? Então é um filtro bem rápido que você vem aqui, ó, seleciona e ele automaticamente vai fazendo o filtro. Por padrão, ele vai trazer o período que você estiver aqui. Então, se eu estou no último trimestre, ele vai trazer aqui por padrão o último trimestre que a gente está. Quando iniciar 2024, assim que iniciar, ele vai trazer aqui de janeiro até março, né? Que é o primeiro trimestre do ano e assim por diante. Bom, então como é que a gente utiliza aqui esse painel para poder fazer o acompanhamento? Então, esse painel ele é ideal para que você possa fazer as reuniões de análise estratégica. Então, você pode reunir a equipe, pode reunir o board da instituição, para que possam, em conjunto, analisar como que está a situação da estratégia no momento. Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso visualizar. Então, aqui a gente traz o plano. Aqui a gente tem um resumo desse plano. É um plano que está com 34% de execução. Corresponde ao ano 2023. Como que está o status dos meus objetivos por desempenho. Os status dos meus resultados chaves também por desempenho. E das iniciativas aqui também por desempenho, tá? Bom, e aí eu posso aprofundar na minha análise. Então, eu posso vir aqui e clicar nessa setinha aqui do lado esquerdo do meu objetivo. Ele vai trazer para a gente todos os resultados chaves que estão vinculados a esse meu objetivo. Então, eu quero ver, por exemplo, esse resultado-chave aqui, ó, aumentar em 30% as impressões nos canais de marketing digital. Clico nele e vou ver o seguinte, ó. Esse aqui é o cadastro, né?
Ele possui um indicador número de impressões, meu valor de referência, ou seja, hoje eu estou com 1.000 e eu quero chegar até o final da minha estratégia com 1.300, ah, 1.300 impressões nos canais de marketing digital. Aqui em cima, ele vai trazer para a gente quais são as demais opções vinculadas a esse meu resultado-chave, né? Então, aqui eu tenho a opção de check-in. Então, aqui ele vai trazer um gráfico mostrando previsto e realizado por período, e aqui ele vai trazer os check-ins realizados de acordo ah, com a periodicidade que a gente indicou. Então, nesse caso aqui, ó, é um resultado-chave que necessita de um check-in semanal. Então, note aqui, gente, o seguinte: esse íconezinho aqui indica que esses check-ins aqui estão atrasados. Esse verdinho indica que o check-in foi feito. E esse aqui indica que foi um check-in cancelado, ou seja, nesse período aqui não fazia sentido eu fazer aferição por algum motivo, tá? E como é que a gente faz isso? Então, eu clico aqui no lado direito, no lápis. Nesse caso aqui, eu quero cancelar esse check-in. Clico aqui, clico em salvar. Ele automaticamente agora já vai desconsiderar esse meu registro aqui e vai colocá-lo como cancelado. Como é que a gente edita? Vou editar esse aqui de 13 de dezembro. Vou editá-lo e vou dizer o seguinte, ó, meu valor planejado aqui para as impressões do canal de marketing era 1.280. Eu vou dizer aqui que tinha 1.200. Aqui eu vou indicar a performance, vou dizer que está em risco. E aqui eu vou colocar uma justificativa. Não conseguimos por conta da falta de recursos. Pronto, clique em salvar e ele automaticamente já vai salvar esse registro, vai salvar essa justificativa para que as pessoas possam visualizar depois, né, que a gente possa apresentar isso em relatórios também. E aqui em cima, ó, ele já vai fazendo a atualização gráfica do meu previsto e meu realizado aqui por período. Bom, então é dessa forma que a gente faz o check-in. Lembrando que cada pessoa responsável pelo resultado-chave, ela que faz esse trabalho. Ela que faz uma análise e ela que identifica como está a performance do seu resultado-chave e coloca aqui uma justificativa caso não tenha alcançado. Bom, e por último, aqui, né, continuando o nosso acompanhamento aqui do nosso resultado-chave, a gente tem as iniciativas. Então, aqui eu consigo identificar quais são as iniciativas que estão vinculadas a esse meu resultado-chave. Outra questão que a gente não mencionou aqui, mas isso é bem claro, é que eu como administrador ou eu como responsável, eu posso fazer a edição desse meu resultado-chave por aqui. Eu não preciso voltar nessa opção do plano estratégico. Então, por aqui mesmo, eu consigo fazer as edições necessárias, inclusive editar as previsões aqui, ó. Então, basta clicar nesse botãozinho e vir aqui no registro e já fazer a edição. Então, ou eu sou o gestor, ou eu sou o administrador, eu posso, tendo essas características, eu posso vir aqui e fazer a edição. E a mesma coisa aqui em relação às iniciativas. Eu posso excluir as iniciativas aqui, ou eu posso incluir uma nova iniciativa clicando aqui no botãozinho do mais. Nesse caso, ao clicar aqui no mais, eu vou indicar se eu quero associar uma iniciativa ou adicionar uma iniciativa do zero. Então, quando eu clicar aqui em associar iniciativa, o Smart Canvas vai trazer para a gente a relação de todas as iniciativas, indicando aquelas que já estão associadas a algum resultado-chave, que não podem mais ser associadas aqui, tá? Lembrando que uma iniciativa ela só pode estar associada a um resultado-chave, então por isso que essas outras aqui, ó, eu não deixo associar aqui novamente, e aquelas onde pode, você tem essa descrição, indicando aqui que você pode associar essa iniciativa ao resultado-chave. Então, basta clicar nesse ícone, nesse link, que o Smart Campus automaticamente já vai fazer a associação da iniciativa. Bom, e por aqui, eu agora, né, como a gente faz uma análise em profundidade, ou seja, eu desde o meu plano estratégico, eu consigo ir no meu objetivo, consigo ir no resultado-chave e consigo ir na iniciativa, né, sempre com clique. Então, se eu clicar aqui agora, gente, ele vai trazer para a gente os detalhes desta iniciativa aqui, ó,
que é a criação de um blog para engajamento dos clientes. Então, aqui agora eu já estou dentro do ambiente de iniciativas, dentro de um projeto específico, nesse caso aqui, que é a criação de um blog para engajamento dos clientes. Que o Smart Canvas vai trazer para a gente o modelo que eu associei a esse trabalho quando eu criei. Então, eu disse que eu queria colocar aqui um modelo da minha cabeça, que tem aqui um checklist, tem aqui a relação de entregas, tem aqui um quadro para cadastro de avisos e um calendário. Então, ele tem essa característica. Quando a gente for demonstrar aqui a parte de trabalhos, vocês vão ver que tem outras opções de quadros que são apresentados quando a gente entra dentro de uma iniciativa específica. Mas isso um próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre os trabalhos dentro do Smart Canvas.